Olá, bom dia, congregação amada do Senhor. Meu nome é Carminha e hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante. É sobre a confiança. Será que a gente confia em Deus? Então, vamos ver, né? Vamos falar sobre confiança. Qual é o caminho para aumentar a sua confiança em Deus? Né? E eu apelo a vocês para ver o vídeo até o fim e, e verificar se é possível você aumentar a sua confiança, fazer uma entrega maior dos seus problemas para Deus. Você vai ver se ele é digno de confiança e saiba que ele está vendo tudo. Né? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tocar o sininho, né, para saber quantos novos vídeos estarão lá. Se você vê pelo Facebook também, curta a página, né, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Então, nós vamos começar vendo o que é confiança. Né? A gente sempre vai ao dicionário, né? Mas antes de eu ir ao dicionário, eu vou recordar aqui, como a gente já viu anteriormente, a Bíblia é uma carta de amor da parte de Deus para você. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus, ela é alimento. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos a ela? Então vamos lá na palavra e, como é de costume, vamos ver o que é confiança. Então eu separei 4 significados que eu achei. Então, a confiança é o sentimento de segurança ou a firme convicção, a fé que alguém tem relativamente a outra pessoa ou algo. Então, está falando que é um sentimento. Em outra, é o sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguém. Outro conceito está assim, é uma característica da personalidade. Então, está indo mais profundo do que apenas um sentimento, né? E essa característica da personalidade pode ser entendida como acreditar, estar seguro ou ter a certeza sobre algo ou em alguém, confiar em alguém. E simplificando essas 3 palavras, tem uma outra, é confiar no outro. É crença de que esse outro não vai te faltar. Então, inicialmente a gente vê como é que a gente confia em Deus. Por meio de quem? Aí a gente vai recorrer, né, aos versículos e vamos lá achar o 2 Coríntios 3,4, que diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, é em Cristo que nós nos achegamos a Deus, que nós passamos a confiar em Deus. Então, é por quem? Por Cristo, né, que temos tal confiança em Deus. Então, essa confiança é em Deus, mas no ser humano, que é o quê? Corpo, alma e espírito, que a gente já viu, né? Um modelo. Na verdade, é tudo junto e misturado, mas a gente costuma dividir assim: corpo, essa parte aqui de tabela periódica, né, que tem quase tudo aqui no corpo da gente. Nossa alma são nossas emoções, nossas vontades, tudo que a gente faz, e nossa mente, os nossos pensamentos. Então, tem uma parte da confiança que é importante, que é a confiança em si mesmo. Essa é uma coisa boa. Deus nos colocou para termos confiança em nós mesmos. Ele sabe que se você tiver uma relação muito ruim com você mesma, vai ser difícil você confiar em outra pessoa. Então, é bom ter uma boa autoestima, é bom você acreditar que o que Deus escreveu sobre você é verdade, então saber que você é precioso para Deus. Está escrito, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É importante também, nesse processo de confiar em você, lançar fora toda a culpa. A culpa não provém de Deus, mas a culpa não é o contrário de arrependimento, necessariamente. Às vezes,
você arrependeu, mas ainda parcialmente. Então, ainda é necessário haver um arrependimento mais profundo. Porque se você errar, e está escrito que não há ninguém que não erre, só Jesus, o que a gente faz? A gente tem que arrepender e mudar o rumo da nossa vida. Então, muitas vezes, você fica reflexivo diante de uma situação, você vai dizer, nó, será que eu fiz tudo? Isso é uma reflexão, isso é saudável, né? Então, você pensar, nó, será que da próxima vez eu vou fazer diferente, que eu acho que essas decisões que eu tomei não foram muito boas. Então, você refletir, você se arrepender do que fez é bem saudável. Agora, você ficar se sentindo culpado por aquilo que de repente não tem como mudar, também isso não é muito bom, né, para a sua autoestima, não é muito bom para você, porque o Senhor quer te ver bem, Ele quer te ver assim, com uma boa confiança em você mesmo, para você alçar, né, e você construir uma confiança nele maior, né? Você também, muitas vezes, a gente tem traumas, situações aonde as nossas emoções elas foram muito machucadas. Então é necessário também, é bom que você procure a cura das emoções. E há muitas pessoas que trabalham com isso, pessoas cristãs. A Tânia Tereza é uma delas, a Neuza Itioca, a IFOL, né, do pastor Cote. Há muitos ministérios que se dedicam a fazer a cura das emoções, curar a nossa alma, porque uma alma ferida é complicada. Então, o Senhor quer que a gente esteja bem, de uma boa autoestima, confiando em você e ter suas emoções curadas. Tudo isso é algo que o Senhor deseja para você. E você tendo, né, uma boa medida de você mesmo, através de Cristo, você vai confiar em Deus e sua vida vai ser melhor. Então, eu quis aqui resumir, pôr alguns passos para aumentar a nossa confiança. Então, o primeiro passo que eu ressalto aqui você já fez tudo o que estava ao seu alcance fazer? Você tem atitudes que você precisa de tomar? Porque muitas vezes a gente quer confiar e tem coisas que era para você fazer e você não fez. Então, há coisas que Deus espera que você faça. Então, 1 de João 3,21 fala assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, como é que a gente sabe se condena ou não? Se você avalia, se você verifica se tudo que você tinha que fazer nessa situação você já fez. Então, esse é um passo. Então, eu posso resumir isso. Já fez o que cabe ao homem? Já se posicionou? Já buscou sabedoria? Porque, às vezes, a gente está despreparado para aquela situação. Então, você buscando conselho, buscando sabedoria, pedindo a Deus, isso também vai te ajudar a aumentar a sua confiança. Tem um versículo lá de Provérbios 21, capítulo 21, verso 22, que diz assim: o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Então, assim, às vezes, aqui está falando que a sabedoria, o sábio, ele consegue escalar a cidade do poderoso, ele consegue vencer o poderoso e derrubar a confiança dele. Porque, na verdade, veja que muitas vezes há uma competição por uma situação. E se você buscar sabedoria, você vai estar melhor preparado para isso. Se você fez tudo o que tinha que fazer, né? É um passo, é o primeiro passo para você aumentar a confiança. E não simplesmente, vamos dizer, um exemplo aqui, que me veio agora à mente, né? Você vai fazer uma prova. Ai, meu Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. Mas se você não estudou, Deus pode até fazer. E muitas vezes, se você recorre a Ele, tem um versículo que fala isso: Ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, se der o tal branco,
Você pode pedir o Espírito Santo, ele vai te lembrar. Mas há uma condição, que é você estudar. Deus pode passar, mas normalmente usa-se os meios comuns. Você já fez tudo o que estava ao seu alcance fazer? Porque aí aumenta a sua confiança. Não, eu estudei, eu estou preparado. Isso faz parte. Então, é um passo para você aumentar a confiança. O segundo passo que eu considero é conhecer a Bíblia e o que ela diz sobre você. Porque às vezes você está se sentindo o pior das pessoas. E isso não é verdade. Qualquer que seja o sentimento do seu coração, o seu está aberto para você. Você vai mudar, vai se arrepender depois de ir para ele. Não é você vai na sua força se arrumar, se consertar para depois caminhar para ele. Não. Ele desce, né? Ele desceu do céu e veio à terra para te redimir, para te salvar. Então, olha só o que diz lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, ele nos ouve. E como é que a gente vai saber como é que é a vontade dele? Conhecendo a Bíblia, conhecendo quem é Jesus. Então precisamos de conhecer a Deus, conhecer a Jesus, saber qual é a vontade dele, conhecer o que ele deixou escrito, saber que você é bendito se confiar a Deus, saber que ele te amou antes de você, né, ter escolhido ele, porque ele já morreu na cruz por todos. Então não tem ninguém que possa dizer, ah, não, meu pecado é maior do que Jesus possa perdoar. Não é, não é. Ele está de braços abertos para todos. Olha, Jeremias, no capítulo 17, 7, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, você confia, é interessante ele pôr um verbo, né, e um substantivo. O homem que confia, então é uma ação. E cuja confiança é o Senhor. Então, a confiança é constante, contínua, né? Tá fazendo lembrar aqui esse verso de Jeremias. O terceiro passo para aumentar a nossa confiança é saber que essa confiança, ela não é assim, ah, eu confiei ontem, então tá bom. Não. É confiar ontem, hoje, amanhã, o tempo todo. Por isso que a gente está tratando aqui de aumentar a confiança. Então, saber que a confiança não tem prazo de validade, ela é para sempre. Olha só o que Paulo escreveu na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 14. Diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você pode estar sem força, mas o que Deus quer? Ele quer ouvir isso, ele quer ouvir o seu clamor, fala, Senhor, socorro, eu estou perdendo a confiança. Ele vem e te ajuda e te fortalece. Então, ele traz todo o suprimento de que você necessita. Então, essa continuidade da confiança, você vai ficar agarradinho com ele, e cada vez que você o conhece mais você confia e mais você vai caminhando com ele. Então, essa confiança é para ontem, hoje e amanhã. Olha, Filipenses 1:20 também fala, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então você vai confiando, 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 e o que tiver que acontecer, você está ali confiando. Porque você vai ter a esperança que ele vai te ouvir. Ele te ouviu ontem, vai te ouvir hoje. Ele te ouviu hoje, vai te ouvir amanhã. Isso vai acrescentando. Então, a confiança é permanente. E aqui, seja para a vida ou para a morte. A gente costuma dizer, né? Quem não vive por uma causa não vai morrer por uma causa. Então, você viver agarradinho com Jesus certamente vai te fortalecer, né? Então, é confiar hoje, amanhã e depois. E confiar apesar das circunstâncias. E confiar pagando o preço. Aí eu tô com Jesus, ele vai providenciar. E se porventura não providenciar, eu tô com ele assim mesmo, né? Tem a música do... como chama? Do moço que fala, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Mas ele é que sabe a hora, o momento, a situação para fazer. Nós vamos confiar.
e saber que ele nos ama e que ele quer atender. O que não aconteceu ainda é para o nosso aprendizado, é para o nosso treinamento. E mais um passo que eu acho importante, que eu chamei aqui de quarto passo, é não temer ao homem. No Salmo 56:11 está assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, assim, se você confia em você, é claro que a gente não está falando aqui da arrogância, do domínio, né, daquilo que o homem se acha melhor que o outro. Não, mas se você confia em você naquela boa medida, se você está buscando conhecer a Deus, você não vai temer as ameaças do homem. Então, Paulo trouxe esse salmo lá para o capítulo 13:6 de Hebreus, e ele falou assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é muito importante, sabe por quê? Nós estamos vivendo os tempos de ameaça. Hoje tudo é ameaçado, as pessoas às vezes não têm argumentos, então o que elas fazem? Ameaçam. E, né, a gente tem que ir se preparando, mas a gente está vendo aí uma ameaça grande aos cristãos, dizendo que eles não podem defender as posições que a Bíblia mostra. Isso nós temos garantia na Constituição da liberdade religiosa. Isso quer dizer o quê? Que eu posso continuar pensando aquilo que eu aprendi na Bíblia. Eu não vou ofender ninguém, não vou ameaçar ninguém, mas eu tenho o direito de ter as minhas convicções. Eu não preciso de temer as ameaças. Vou te prender, vou te cancelar, vou fazer isso, vou te processar. Gente, mas a verdade está lá, escrita na Bíblia. Nós temos esse direito e não podemos temer o homem e ficar, vamos dizer, diminuir a nossa fé, diminuir a nossa confiança, porque o homem está nos ameaçando. Não, a nossa força é o Senhor, Ele é o nosso alto refúgio, nosso baluarte. Então, se temos confiança, né, que estamos seguindo a palavra de Deus com amor, mas o amor existe, ele não elimina todas as... É amor e justiça, a justiça ao certo, ao errado, a outras... como diz assim, há outros aspectos de uma situação. Então, isso daqui eu acho muito importante, não temer o homem. É claro, você não vai sair ameaçando a integridade física de ninguém, você não tem esse direito. Você não vai ofender as pessoas, mas você tem direito de defender a sua fé, o seu credo, aquilo que a Bíblia fala sobre o homem. Então, eu até aproveito aqui e falo, gente, vamos nos dedicar a esse quarto passo de aumentar nossa confiança em Deus, é não temer o homem. O Senhor falou, assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, eu não temei o que me possa fazer o homem. Vamos ser mais ousados, eu tenho orado todo dia para o Senhor me dar mais ousadia. Então, vamos lá, vimos o quarto passo, agora vamos para o quinto. Para aumentar a minha confiança, eu preciso de perseverar. Eu não posso desfalecer. Porque a gente sabe, outras vezes a gente já falou disso, a única ação que garante a vitória em qualquer circunstância é a pessoa não desistir. Então, nós precisamos não desfalecer, pedir ajuda, confiar na resposta. Por quê? O mesmo Paulo está lá escrevendo aos Hebreus no capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, há um tempo oportuno. Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está vendo tudo. Então, Ele vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para nós. Ele nos vai dar força. E em 1 João 2,28 também está escrito: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha, você pode entrar em qualquer, ver vídeo dos cristãos, né?
você vai ver todo mundo falando da volta de Jesus. Ó, tá ficando mais perto, tá ficando mais perto. Não é para a gente temer, mas é para a gente se preparar. Então, nós vamos permanecer nele para não ser confundido, não ser enganado. Tá certo? O Senhor deixou lá nos evangelhos quais os sinais, o que é que a gente deve fazer. E permanecer nele, isso nos ajudará. Não desfalecer, pedir ajuda, confiar na resposta, o Senhor está conosco. E se, eu gosto de lembrar o caso da Esther, né? A Esther se tornou a rainha do grande império persa, né? Com 120 províncias. E o Amã mandou o rei, influenciou o rei para fazer um decreto que iria destruir todos os judeus. E ela foi interceder diante do rei, porque ela não podia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas ela arriscou e ela falou assim: se perecer, pereci. Então, há algumas situações, não são todas, mas há algumas situações que você vai ter que fazer a entrega total. Eu tô aqui, eu confio no Senhor. O que tiver que acontecer, eu sei que Ele vai me dar força para superar. Então, vimos estes 5 passos para aumentar nossa confiança. E agora eu vou contar uma parábola. E a gente vai analisar essa parábola e ver, será que essa figura aqui que é apresentada nessa parábola seguiu os 5 passos? O que é que ele fez e que ele não fez? Então diz assim: contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Resolveu subir sem companheiros. Durante a subida, ficou noite e não se podia ver absolutamente nada. Apenas poucos metros do topo, ele escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. Pensava na proximidade da morte. De repente, sentiu um fortíssimo solavanco causado pelo esticar da corda na qual estava amarrado e presa nas estacas cravadas na montanha. Nesse momento de silêncio e solidão, ele gritou com todas as forças: meu Deus, me ajuda! De repente, uma voz grave e profunda, vinda do céu, lhe respondeu: que queres que eu te faça? Salva-me, meu Deus! Realmente crês que eu posso salvá-lo? Com toda certeza, Senhor. Então, corta a corda na qual estás amarrado. Houve um momento de silêncio. Então o homem agarrou-se ainda mais fortemente à corda. Conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado pelo frio, com as mãos agarradas fortemente à corda, a apenas 2 metros do solo. Então, assim, uma história, né, uma parábola, né? Eu não sei se isso já aconteceu, mas as parábolas, né, elas nos ajudam a compreender certas situações. Então veja que o alpinista, ele seguiu vários dos passos que eu estou recomendando aqui. Então, o primeiro passo que eu, né, selecionei aqui, já fez tudo que precisava fazer? Parece que sim, ele tomou atitude, ele tinha confiança em si mesmo, ele tinha os equipamentos, ele se posicionou e foi escalar. Você pode até questionar, ele foi sozinho, mas ele teve atitude, então ele fez tudo o que precisava fazer. Então, ele deu esse passo de confiança. Aí depois, será que ele conhecia a Bíblia? Será que ele conhecia Deus? Eu ouso dizer que sim, porque ele clamou a Deus. Ele falou: salva-me, Senhor. E quando, né, foi perguntado: você crê mesmo que eu posso te salvar? Ele falou sim. Então ele sabia que Deus ouvia. Então o segundo passo ele também percorreu, no sentido de aumentar a sua confiança. Ele sabia que precisava confiar em todas as circunstâncias? Ele teve a disposição de confiar, porque ele falou. O Senhor, né, do céu a voz perguntou: você crê mesmo que eu posso te salvar? Ele falou: eu creio.
Mas quando foi passado a ele a ordem de corte a corda, quer dizer, era uma ordem para ele provar que ele confiava. Não a confiança do sentimento, do pensamento, mas a atitude. E aí o que aconteceu? Aí veio o medo e ele não conseguiu continuar a confiar. Ele disse que confiava, né? Se não fosse exigido uma prova, talvez, né, ele continuaria achando que confiava em Deus, mas na verdade, quando foi pedido a ele para cortar a corda, ele não teve confiança suficiente para cortar a corda. Então, esse princípio ele não cumpriu. Aí fala assim, o outro princípio que eu coloquei, ele não temeu ao homem? Eu acredito que ele não temeu, porque certamente muita gente deve ter tentado desanimá-lo. E ele falou, não, eu estou determinado, eu já fiz tudo, eu estou preparado, eu já fiz todos os cursos possíveis. Então, esse princípio ele também cumpriu. Ele não temeu o desânimo das pessoas. E o quinto princípio que eu coloquei é não desfalecer. É pedir ajuda, confiar na resposta. Ele pediu ajuda porque ele falou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Mas ele não continuou nessa confiança, ele desfaleceu. Ele acabou não confiando na proposta de Deus, que é corta a corda. Então, ele não cumpriu esse princípio. Então, o que a gente vai trazer para nós? Né, de todos esses princípios, esses 5, né, existem outros, esses não são os únicos, é aqueles que eu selecionei aqui na minha experiência, no meu entendimento. Então, às vezes, você precisa de tomar um passo, né, fazer coisas que você ainda não fez. Então, nós vamos ver, ele fez, né? Às vezes, você não conhece a Bíblia o suficiente para ter mais confiança em Deus. Então, é um outro passo que você pode caminhar. Às vezes você está temendo muitas ameaças e o medo está te paralisando. Então, é mais uma coisa que você pode fazer para aumentar a sua confiança. E outra coisa é você não desfalecer. E você precisa confiar apesar da circunstância. Se Deus te der uma ordem, você deve obedecer. A disposição de obedecer. E saiba que ele é aquele que faz o querer e o proceder. Ele te dá recursos. Você não precisa ter medo, ele não vai fazer sacanagem com você, ele não vai querer te matar. Aqui é uma parábola, mas pra gente, tipo assim, se confrontar. Será que eu estou buscando confiar mais em Deus? Será que eu estou fazendo tudo que eu precisava fazer? Será que eu estou conhecendo a Bíblia? Será que eu estou temendo muito o homem? Será que eu estou dobre, né? Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, que eu não estou perseverando? E aí, se Deus me der uma ordem, eu sou rebelde ou eu obedeço? Então, esta é a reflexão que eu quero deixar hoje. O Senhor quer a sua confiança. E ele te dá todos os recursos para você confiar. E ele quer que você o obedeça. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar essa reflexão essa semana para você avaliar aonde você está e ver que coisa que eu posso fazer para eu chamei aqui de aumentar, né? Para incrementar, para você aumentar a sua fé. Então, nós vamos... eu quero fechar aqui essa reflexão da semana dizendo para você, se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar em seu coração. Você pode orar agora, crendo em seu coração, que Jesus vai entrar em seu coração, vai recriar o seu espírito. E através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é o ajudador, ele vai te conduzir a conhecê-lo. À medida que vai conhecendo a Jesus, a sua confiança vai aumentando.
até que você olhe para trás e possa dizer assim: uai, se ele me ajudou ontem, está me ajudando hoje, por que não me ajudará amanhã? Então ele está com você até a consumação dos séculos, ele está ao seu lado. Então, e se você acabou de decidir por Jesus, agora, ou já fez isso antes, reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e quer se aprofundar na palavra, quer conhecer a Jesus para confiar cada vez mais nele, eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento. Um estudo que eu aprendi a fazer com o curso Perspectivas, que é excelente. Então você pode escrever para o meu e-mail, carminha47@gmail.com. E é isso. Essa é a reflexão da semana. Deus abençoe você e a toda a sua família. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada pela atenção e vai lá, compartilhe esse vídeo, né? Comente e assine o canal, curta a página e em nome de Jesus nós caminharemos para o encontro com Jesus, não sendo enganados, com confiança cada vez mais. Muito obrigada. Deus te abençoe.